seu coração e já vai se preparando para este novo momento que nós vamos vivenciar esta manhã. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Queria já chamar aqui Fabiano Ramos para este novo momento, que nós possamos pedir toda a graça do Espírito Santo, toda a graça de Deus sobre a vida dele, que ele possa ser instrumento de Deus nesta manhã, para nós, para nossa vida. Que Nossa Senhora passe à frente mesmo de toda a pregação dele. Pedir mesmo que Maria Santíssima passe à frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Amém? Misericórdia. Chegou? Deu certo? Amém? Página 1171 da Bíblia Ave Maria. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim: a mão do Senhor desceu sobre mim, Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos, no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhes dirá: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor: vou reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais.
e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Versículo 8. Prestando atenção, vi que se formava sobre eles músculo, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Todavia, não tinha o Espírito. Profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor. Vem Espírito dos quatro cantos do céu. Sopra sobre esses mortos para que revivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado. E daí a pouco o Espírito penetrou neles, retornando à vida. Eles se levantaram sobre os seus pés um grande e um imenso exército. Versículo 11, então o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso dirige-lhe o seguinte oráculo, eis o que diz o Senhor. O meu povo, eu vou abrir os vossos túmulos. Eu vos farei sair deles para transportar a terra de Israel. Saberei então que é eu que sou o Senhor, ó meu povo. Quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu vos colocar em vós o meu espírito, para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que eu sou o Senhor, que o disse e o executei. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Eu queria que você pudesse nesse momento, eu queria ministrar uma canção sobre a tua vida. E eu queria que você, se você puder, fechar seus olhos, ouvir essa canção e deixar Deus falar ao teu coração. Não vai dormir, pelo amor de Deus, irmão. Aleluia. Amém. Essa música é a minha história. E queria partilhar ela com você. O que posso ver se não vale de ossos secos? Que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria. Vem, ó Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta.
posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, vem, ó Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, obrigado, viu? Hoje, o tema da nossa pregação agora é o Espírito Santo que age ainda na igreja. O Espírito Santo que tem trabalhado e o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Você pode repetir isso comigo? O poder do Espírito Santo nos últimos dias. Coragem. Mais uma vez. O poder do Espírito Santo nos últimos dias. Nós estamos aqui diante de uma palavra, de uma profecia de Ezequiel. A Bíblia conta para nós, no capítulo 1, que Ezequiel era filho de um sacerdote. O sacerdote era aquele que podia fazer os serviços do templo. É aquele aonde podia trabalhar na liturgia do templo. O sacerdote é aquele como Joaquim, pai de como é o nome? João Batista, é isso, não é? Zacarias, isso, Zacarias.
é aquele que poderia fazer serviços no templo. O pai de Ezequiel era sacerdote, chamado de Buzi. O sacerdócio, biblicamente falando, era de sangue. Então, o filho de um sacerdote seria o quê? Um sacerdote. De acordo com essa realidade bíblica, nós estamos aqui, e eu queria que você prestasse atenção para que a gente pudesse entender aquilo que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nos últimos dias, entendesse a realidade do Espírito, como que ele trabalha. Havia um homem chamado Ezequiel, filho de Buzi, que estava cativo na Babilônia. O povo que celebrava, presta atenção, imagina aqui comigo o templo foi levado, arrancado do seu povo e foi levado para ficar cativo mais uma vez. Eu falei com você de cativeiro no Egito. E eu estou falando agora com você sobre cativeiro na Babilônia. O povo é arrancado, o povo não pode mais fazer o culto, não pode prestar mais o culto e não pode celebrar mais juntos. Há pouco tempo, nós vivenciamos essa realidade. Você estava acostumado a ir todo domingo na missa, não era assim, irmã? Aí recebeu um comunicado, a igreja está fechada. Eu lembro, lá na minha cidade, pessoas que ficavam na frente do portão da igreja para adorar o Santíssimo Sacramento. Você viu isso? Querendo, irmão, participar, querendo fazer. Quando abriu as portas, nós falamos, nossa, agora vai. Não foi. Você percebeu isso? Percebeu? Que aqueles que estavam de joelhos, muitos foram embora, não aguentaram. Veja, ficaram cativos, porque não podia mais conviver com o templo, não podia mais servir na liturgia, não podia mais celebrar, não podia comungar. E você sabe que a comunhão é o alimento da alma. À tarde, o nosso encerramento do encontro é a Eucaristia. Ele é um remédio para nós, remédio da nossa salvação, da nossa vida. Quisera eu, quisera você, estarmos todos os dias na Santa Missa, aonde o céu e a terra se reúnem, aonde nós podemos celebrar, e já é uma prefiguração da realidade celestial. Eles estavam cativos, eles não podiam celebrar mais, foram arrancados do templo, não podiam ofertar mais os sacrifícios. E a palavra do Senhor diz assim para nós: a mão do Senhor desceu sobre mim. A Bíblia conta que Ezequiel ficava às margens do rio Cobar. E na literatura bíblica, quando um homem, lembra daquele aleijado que estava diante do lago, esperando o anjo, esperava 38 anos, o anjo vir para que ele pudesse ficar curado. Na literatura bíblica se entende que quando estava diante das águas, Deus poderia vir e se manifestar. A Bíblia diz para nós que a mão do Senhor pega Ezequiel, quando ele está naquele momento de comunhão, quando ele está naquele momento de querer, de meditar de Deus, independente daquela realidade que ele estava vivendo, Deus o toma. A mão do Senhor pousou sobre mim, repousou sobre mim. Algo muito interessante, porque no Midrash se diz, quando fala das 10 pragas do Egito, fala que cada praga do Egito foi um dedo de Deus lançado sobre a terra. Quando nós falamos de glória de Deus, da Kavod, nós falamos sobre peso, o peso da glória. É por isso que nós cantamos, diante da tua glória, não podemos ficar de pé. É glória, a glória é peso. É um peso. Deus
coloca as mãos sobre Ezequiel e o transporta para um lugar. A Bíblia conta para nós que é um lugar cheio de ossos. Um lugar cheio de osso, irmão, lá na minha cidade só tem um cemitério. É ou não é? Eu imagino que Deus leva Ezequiel para uma planície. Veja, eles estavam lá e nosso Senhor fala assim para eles: o que você está vendo aqui, Ezequiel? E Ezequiel fala: eu estou vendo um monte de osso. Deus fala para Ezequiel, porque há um diálogo, irmão. Qual que é o seu nome? Adeilson. Há um diálogo entre Deus e o Adeilson. Há um diálogo entre Deus e o Everton. Há um diálogo entre Deus e a Fátima. Há um diálogo, Deus fala com o seu povo, amém? Deus fala, Ele ainda continua falando, aleluia. Ele ainda continua falando. Deus começa a conversar com Ezequiel: pode esses ossos voltar a ter vida? Para mim, gente, é uma das passagens mais belas das Escrituras. Ezequiel fala para Deus: Senhor, só vós o sabeis. Quando nós, muitas vezes, vamos orar por pessoas que os médicos já desenganaram, essa pergunta me vem na cabeça: pode esses ossos voltar a ter vida? Esses dias eu fui orar por um rapaz que durante 9 anos estava vegetando, não fala, já não se batia muito dentro de casa. E eu falei para ele, eu cheguei lá, a família me chamou e eu fui rezar. E eu falei assim para aquela senhora, eu falei assim: eu não posso fazer nada, porque o médico já disse, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é orar por ele. E quem pode fazer também não sou eu, é Deus. E eu não sei qual que é a vontade de Deus sobre a vida daquela pessoa. Mas eu fui orar e eu falei para Jesus: Jesus, aqui, há esse senhor aqui, e ele se bate, ele não consegue dormir direito, está vivendo uma situação tal. E eu falei: Senhor, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor, eu conheci um padre que teve 4 veias estouradas na cabeça por um derrame e voltou. Hoje é padre, sacerdote, numa adoração. A bênção chegou. Deus faz isso, irmão. Deus faz. Eu rezei por aquele homem. Ele não voltou da situação dele. Mas os relatos que a esposa me diz é que ele parou de se bater. Ele é outra pessoa naquela realidade. Chegou um menino para mim uma vez, um pai falou assim para mim: você pode rezar pelo meu filho está tendo 20 convulsões por dia no hospital. Ele está amarrado. Já deram todo tipo de medicamento para ele, não tem o que fazer. E eu levei ele diante do Santíssimo e falei: Jesus, aqui está o fulano, aqui está Jesus. E eu falei: a única coisa que eu posso falar para você é apresentar você para ele e ele para você. É só isso, eu não posso fazer mais nada. Olha para mim e vê se eu tenho condições de mudar uma condição de um menino que tem 20 convulsões por dia, com paralisia cerebral. Olha para mim e veja se em mim há possibilidade disso. Não há. Mas lá no sacrário, lá no Santíssimo, antes eu vim para cá pregar, eu fui lá no Santíssimo e falei para Jesus: eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo lá. Eu não posso fazer nada. Eu posso sim ser um instrumento teu, mas só quem pode fazer é o Senhor na vida das pessoas. E apresentei em 1 mês aquele menino que não andava, entrava pela porta da igreja andando e sem convulsões. Deus ainda fala com a humanidade. Deus ainda está fazendo. Deus ainda realiza milagres. Deus fala com Ezequiel: pode esses ossos voltar? Ezequiel fala: Senhor, só vós o sabe. Só que Deus fala assim para ele: então você profere um oráculo sobre esses ossos. Deus poderia fazer o que, irmãos? Olhe para mim. Poderia falar o quê? Volta ossos agora e toma a vida.
Só que Deus quis falar com um homem. E falar para o homem: fala você. Profere um oráculo. A palavra não é sua, é minha. Quem faz sou eu, mas você profere a palavra. A Bíblia diz para nós que Ezequiel proferiu o oráculo. Sopra vento nos 4 cantos da terra sobre esses ossos. E a palavra de Deus diz que conforme ele falava, começou a acontecer um grande barulho. É por isso que nós dizemos que esse grande barulho é o som do avivamento. De homens e mulheres que se colocam diante da presença de Deus, que é arrebatado em espírito, que vê as realidades desse mundo, as realidades que está sendo vividas, vê como o mundo está morto, como há ossos ressequidos, e que ainda é possível, pela graça de Deus, esses ossos voltarem a ter vida. Irmãos, eu quero dizer para você, porque a Bíblia conta para nós relatos de vida de santos, de homens que se dispuseram na palavra de Deus. Aqui nós temos aqui tantos nomes de santos que estão aqui, pessoas que deram a vida e que trabalharam e que fizeram e que se dispuseram à vontade de Deus, mas homens e mulheres também que se permitiram a ter relacionamento com Deus. Homens e mulheres que se permitiram a ter intimidade com Deus, e aí sim proferiram um oráculo. A Bíblia diz para nós que o oráculo é a palavra, e a palavra é o próprio Jesus, amém? O verbo de Deus, como vai dizer o Evangelho de São João, se fez carne e habitou entre nós. Esse mesmo Espírito tem soprado na igreja. Esse mesmo Espírito dos 4 cantos da terra tem soprado como um sopro, um hálito de vida. Tudo se fez, tudo foi feito por Ele, tudo para Ele. E tudo para Ele. Amados irmãos, nós estamos aqui diante de um tempo onde a igreja vivenciou, na igreja primitiva, depois da experiência com o Espírito Santo na sala do cenáculo, uma grande e poderosa experiência no Espírito. Aonde se ia, havia dons e carismas. A Bíblia relata isso para nós. Havia milagres, havia curas, havia libertações. Era interessante, porque quando os discípulos saíam no nome de Jesus, eles voltavam e falavam: mestre, expulsamos demônio em teu nome, curamos em teu nome, porque havia uma autoridade dada por Jesus para eles. Amém? O olhar hoje, de fato, é olhar para a humanidade e falar: os ossos estão ressequidos. Mas também sempre houve uma ação providencial da igreja, porque é o Espírito que rege a igreja, amém? É o Espírito Santo que rege a igreja. E nós, depois da igreja primitiva, nós vivemos um tempo onde o povo foi arrefecendo. Enquanto foi entrando as culturas, as ideologias, o povo foi se arrefecendo. É por isso que depois Papa João 23, já no século 19, 20, 21, nós começamos a ver algumas experiências, porque ainda lá na patrística da igreja, a gente fala dos 4, 5 primeiros séculos da igreja, havia uma ação perene do Espírito Santo, algo poderoso. A Bíblia conta para nós que a sombra de Pedro curava. As pessoas tentavam ficar, você já imaginou isso? De alguém tentar ficar na reta da sombra para ser curado. Depois, isso foi se esvaziando, foi se esfriando. Algumas realidades, o Espírito Santo rege a igreja e age na igreja sempre. Os milagres ainda acontecem? Sim. Mas havia um tempo. O que Jesus disse para nós? Eu vou para mostrar o caminho para vocês. A ascensão de nosso Senhor. Eu vou para mostrar o caminho para vocês, para falar que é possível. Mas eu enviarei para vós o Paráclito. O Paráclito ainda acontece.
o Paráclito ainda existe. O Deus de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de amanhã. Ele ainda realiza, mas durante um tempo começou a viver uma realidade aonde foi se esvaziando. Porque as pessoas hoje em dia chegam para nós e falam assim: não precisa ficar rezando desse jeito. É ou não é? Não precisa ficar rezando assim. É exagerado. É exagerado, não precisa. Mas essa é uma realidade da igreja primitiva. Da igreja batizada no Espírito Santo. O que pode mudar a vida de uma pessoa, irmãos? É o batismo no Espírito Santo, amém? É só o batismo no Espírito Santo que muda as pessoas. É a experiência com Jesus e uma poderosa ação do Espírito Santo. Uma poderosa ação com o Espírito Santo. E veja, aqueles homens e aquelas mulheres, eu estou falando aqui agora de século XIX e século XX. O Papa João XXIII diz assim, no concílio, quando vai abrir para o concílio Vaticano II, é necessário abrir as portas, as janelas da igreja para o novo. Antes disso, Beata Helena Guerra, uma menina que morava no mosteiro, mandava mensagens para o Papa e escrevia: é necessário, nesse tempo que nós estamos vivendo. Veja, amados irmãos, foi a igreja que estabeleceu as estruturas. Você sabia que a Europa é consagrada a São Bento? Na estrutura da Europa foi construída 12 mosteiros para dizer que a Europa era consagrada a Deus. É o povo mais pagão e mais ateu que nós temos hoje. É onde o ocultismo, o satanismo tem crescido vorazmente. É onde a ideologia islâmica muçulmana está crescendo. E pasmem, no Brasil, nós somos a terceira maior comunidade muçulmana. A terceira. Você já pensou sobre isso? Se você sabia sobre isso? A terceira maior comunidade. O povo está caminhando para o arrefecimento. Quando eu olho para a humanidade, o que você vê? Tem futuro ou não tem futuro? Olha para mim e fala para mim, aos olhos humanos, irmã. Tem? É o que Deus está falando para Ezequiel. O que você está vendo? É um vale de ossos. Pode esses ossos voltar a ter vida? Senhor, só vós sabeis. Porque na minha cabeça, pensa em Ezequiel. Ele estava longe da pátria dele. Ele estava fora, ele estava sendo obrigado a viver realidades que eles não viviam. Eles estavam cativos. Irmãos, pasmem. Eles, além de estarem cativos, eles eram separados. O povo, além de cativo, estava separado. O povo, além de cativo, estava divergindo na sua liturgia. Ou na sua maneira de prestar culto a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós jogamos no mesmo time. Nós jogamos no mesmo time. Ah, Fabiano, mas eu sou da linha mais tradicional. Amém. Você é igreja. Ah, Fabiano, mas eu sou do reteté. Amém. Nós estamos no mesmo time. Fabiano, mas eu gosto de orar mais assim. Ora, irmão, não tem problema. Mas me deixa rezar do jeito que eu rezo. Eu não é? O povo estava cativo. Já estava abandonado fora da sua pátria e ainda estava dividido. Irmãos, o sopro da igreja é uma ação extraordinária no Espírito para dizer que o Espírito também está regendo a igreja e está vivendo e está fazendo a igreja se transformar nova. Enquanto as cartas de Beata Helena Guerra ia sendo falada, a igreja se abria para o Vaticano II. Quando o Vaticano II acontece, na década de 1942, 43, acontece uma grande ação no Espírito Santo e começa a haver os focos carismáticos, tanto dentro da Igreja Católica, quanto também nos nossos irmãos separados evangélicos. Começou a acontecer grandes avivamentos no mundo. Há um lugar, um avivamento que acontece no país de Gales.
Só para que você possa ter uma ideia, hospitais foram fechados, presídios foram fechados, tamanha ação poderosa do Espírito sobre aquele lugar. Eu estou dizendo para você que já não tinha pessoas doentes mais naquele lugar. Eu estou falando para você que a ação do Espírito era tão grande que já não tinha mais assalto, não tinha mais assassinatos, os presídios eram fechados, os hospitais eram fechados, tamanha a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda rege a igreja, o Espírito Santo ainda trabalha na igreja. De fato, eu olho para a igreja, e quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas, não como a instituição, mas eu olho para a humanidade e falo, está morta, não tem mais jeito, não tem mais condições. Aliás, não vai muito longe, a gente olha para dentro da nossa casa e vê que às vezes está tudo morto, já não tem mais jeito. A nossa esperança, como eu cantava há pouco, está morta, porque a gente olha e fala, não tem mais jeito, é só se Jesus vir mesmo. Mas o Espírito Santo está trabalhando, e quando nós começamos a viver essa realidade, eu não sei se você se recorda, mas quando aconteceu a renovação carismática lá em Duquesne, a experiência de Duquesne, em 68, 69, foi uma ação extraordinária do Espírito. Quando nós falamos do avivamento da Rua Azusa, onde as pessoas entravam nas ruas e eram batizadas no Espírito Santo, pessoas que ficavam semanas no repouso no Espírito, pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo, começavam a achar o que está acontecendo ali, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo ali, e chegavam e pisavam na rua, e eram batizadas no Espírito Santo. Gente, há uma experiência extraordinária com o Espírito está fazendo isso na igreja. O poder do Espírito Santo ainda está agindo na igreja. Eu queria convidar hoje a você a abrir os seus olhos, porque apesar do povo, dos ossos estarem ressequidos, apesar do cativeiro, apesar do povo estar dividido, o Espírito Santo está trabalhando. O que Deus está pedindo para você e fala no meu coração, muda o foco, olha para mim. O Espírito Santo está dizendo, eu ainda continuo atuando na igreja, eu ainda continuo trabalhando na igreja, eu tenho poder para fazer esses ossos ressequidos voltarem a viver, eu tenho poder para que esses ossos que estão no cativeiro voltar a viver, eu tenho poder para que esses ossos que estão divididos possam voltar a viver, aleluia. O Espírito Santo está trabalhando na igreja. Irmãos, eu ainda muito novo comecei a participar do grupo de oração, onde no grupo de oração as pessoas entravam bêbados, drogados num grupo de oração e eram batizados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu lembro que nós não tínhamos pessoas que tocavam no ministério, nós não tínhamos violões Takamine como temos aqui hoje, nós não tínhamos sistema de retorno como nós tínhamos aqui hoje, nós não tínhamos caixas importadas como essa, mas nós tínhamos umas velhinhas cantando assim: o nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria. Cantando. Aí, irmão, aí começava, era xalabaralabará, e era um fogo. Aí tinha uns velhinhos que tocavam violão. Blém, 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 blém. Eu navega, blém, 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 no oceano, umas cordas tudo colorida. E não tinha estrutura. Mas tinha ação do poder do Espírito. Hoje nós abrimos mão do poder do Espírito para cuidar da estrutura. O poder do Espírito Santo ainda está agindo na igreja, aleluia. Ainda tem poder, ainda tem. Nós temos uma baluarte na nossa comunidade chamada Santa Miriam de Jesus Crucificado. Ela é conhecida como a pequena árabe. Ela, aos 12 anos de idade, um tio dela que cuidava dela passou a faca, porque era muçulmano, e passou a faca nela, porque ela era católica, para que ela se convertesse. Ficou jogada na rua. Conta-se no relato de Miriam, de Jesus Crucificado, que uma mulher a pega e leva numa gruta e cuida dela.
aquela mulher sumiu. Nunca mais ela viu falar daquela mulher. Depois, já na sua idade mais madura, ela entende que foi a própria Virgem Maria, que ela com uma faca no pescoço, sendo degolada, não morreu, mas foi cuidada pelo próprio Deus. Amados irmãos, essa menina, essa chamada Mira de Jesus crucificado, era uma menina que não tinha muita coisa, muita habilidade, não tinha muito... Você conhece, irmã, gente que é assim? Você canta? Não. Você toca? Não. Você sabe fazer o quê? Nada. Você conhece gente assim? Conhece? Aí você fala assim, mas eu vou fazer o que na igreja? Eu não canto, não toco, não prego, não consigo interceder, eu não sei acolher, eu não sei nada da Bíblia, eu não consigo decorar nada. Vida de santo, então, não consigo decorar. Doutrina, não, mas o que eu vou fazer? Não vou lá não. Porque lá é só gente que sabe fazer. Não, é o contrário, é gente que não sabe fazer. É gente que tem a dependência nele. Miriam, depois Deus começou a trabalhar tanto na vida daquela menina, que ela se torna uma carmelita depois, ela faz viagens extraordinárias, tem ações extraordinárias do Espírito Santo, e ela é considerada hoje como uma carismática. As pessoas a viam nas celas, orando em línguas. As pessoas, quando ela estava caminhando nas áreas adjacências do mosteiro, olhavam, ficavam procurando, cadê Miriam? Cadê Miriam? Cadê Miriam? Cadê Miriam? E quando iam olhar, Miriam estava em cima das árvores orando. Em cima das árvores, levitavam. Há um relato que Miriam um dia está procurando, vocês viram minha sandália? Vocês viram minha sandália? E ninguém sabia onde estava a sandália de Miriam. E quando foram olharam para a árvore, a sandália de Miriam estava lá em cima na árvore. Ela levitava na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso. Padre Pio recebeu os estigmas no seu corpo. Recebeu os estigmas. O Espírito Santo está trabalhando na igreja. Miriam foi considerada carismática, o pequeno nada. Onde o Espírito Santo pode trabalhar? Aonde a pessoa fala, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, o Senhor pode fazer. A ação do Espírito Santo é essa. Hoje, nós estamos olhando para a realidade do povo e estamos dizendo, o povo está morto, a esperança está morta, a vergonha está colocada, porque você deve conhecer pessoas que participaram da igreja, eram cheias do poder do Espírito, pregavam, cantavam, testemunhavam e que hoje nem estão na igreja mais. E tem até vergonha de voltar. Ou então, viramos legalistas e não aceitamos mais eles. E aí ele já não se encontra num lugar que pode estar. Talvez você tenha perdido muitas pessoas e não tenha visto mais a ação extraordinária do Espírito. Mas o que nosso Senhor está falando para nós, está gritando no profundo da nossa alma: voltem, voltem, clamem, clamem, deseja, porque eu ainda tenho o poder de fazer. Há mais ou menos 15 anos atrás, nós começamos a nos reunir e não entendíamos como, porque nós percebemos que o fervor das pessoas tinham acabado. Os grupos de orações, aonde era para ser um celeiro da ação extraordinária do grupo de oração, do Espírito Santo, foram se transformando em lugar de convivência, de fraternidade e pouca ação do Espírito Santo. Eu conheço pessoas no meu grupo de oração. Meu grupo de oração tem 42 anos. Cerca de 1000 pessoas participam desse grupo de oração toda segunda-feira. Na nossa cidade, o grupo de oração virou uma referência. E quando uma referência, e entenda o que eu estou te dizendo, tanto religiosa quanto de agitação.
Eu me recordo que havia 2 danceterias na nossa cidade e que os jovens se reuniam nas danceterias no sábado e no domingo. E na segunda-feira, que era o grupo de oração, eles iam e faziam um paredão na frente da igreja. Eles tocavam funk, tocavam forró, tocavam sertanejo, montavam de um monte de barraquinha de tapioca, de cachorro quente, e eles ficavam tudo lá, usando droga, querendo ir lá, e o grupo de oração fervendo lá dentro. 1000 pessoas. E aí a gente olhava para eles e falava assim, não tem mais jeito. Eles não podem entrar, não dá. Como é que eles vão entrar? Tem jeito. Eles estão na bagunça, e aqui não é lugar de bagunça. E ali eles só faziam bagunça, e tinha dia que irritava, você falava misericórdia. Mas de repente, irmã, aquelas pessoas que estavam naquele paredão começaram a participar do grupo de oração. E se transformaram em pregadores, ministros de música, intercessores, porque o Espírito Santo age na igreja. O Espírito Santo atrai. O Espírito Santo atrai. O catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós que todo homem tem o desejo da felicidade. Todos nós procuramos ser felizes e há uma centelha da felicidade. Bento XVI vai dizer que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele consegue nos olhar a cada um de nós individualmente, tamanha grandeza de Deus. O homem tem um vazio na alma que sem Deus não é preenchido. É por isso que eles procuram na prostituição, nas drogas, nas orgias, nos remédios, para tentar inibir ou esquecer o vazio que tem. Mas só quem pode preencher o teu vazio, irmão e minha irmã, quem pode preencher o teu vazio é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus que pode preencher. O Espírito Santo ainda continua. Nós começamos a orar, começávamos a fazer orações. Eu comecei a fazer orações dentro da minha casa, fora do grupo de oração, pedindo para que a ação do Espírito Santo pudesse acontecer. Vivemos coisas extraordinárias dentro de casa, fazíamos vigílias, pedimos a manifestação de Deus. As pessoas que nem eram do grupo de oração, começaram a vir. Eu lembro que dentro da minha casa começou a ter gente na sala, gente na cozinha, gente na lavanderia, gente na garagem. Começou a ter gente assim, nós orávamos, os vizinhos não reclamavam, aleluia. E nós orávamos. Era um poder de Deus, nós falávamos assim, Senhor, será que o Senhor pode unir mais pessoas para isso? Será que isso é só um desejo nosso? Ou será que nós estamos loucos? Será que nós estamos rezando por algo que nunca vai acontecer mais? Porque nós queremos ver um reavivar na igreja. Nós queremos ver de novo os grupos de oração cheios. Nós queremos de novo as pessoas entrando ou pisando na igreja, sendo batizadas no Espírito Santo, aleluia. E nós começamos a pedir a nosso Senhor, irmãos. Depois nós começamos a perceber que essa realidade não era só nossa. Havia pessoas no Brasil todo pedindo por isso e clamando por isso. E aí nós fomos percebendo que Deus estava trabalhando na nação brasileira. E olhem o que eu vou falar para vocês e guardem isso no teu coração, porque isso é profético. Os missionários que vieram do mundo vieram para cá para evangelizar o Brasil. E hoje o Brasil será celeiro de profeta para a humanidade. Eu vim aqui convocar você. Eu vim aqui para falar para você que a ação do Espírito ainda acontece e que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu olho para os ossos estão secos, mas eu falo para o Senhor, só tu podes fazer alguma coisa. E Ele olha para mim, Ele olha para você nessa manhã, já nesse início de tarde, e fala, então profere um oráculo sobre esse lugar. E quando o oráculo foi proferido, os ossos começaram a fazer um grande barulho. Esse barulho é o barulho do avivamento, aleluia. Nós começamos a entender depois que nós orávamos
orávamos, que tinha gente nas madrugadas, tinha gente adorando Jesus, e que tinha gente também pedindo, vem Espírito Santo. Então nós começamos a entender que nós não estávamos mais sozinhos, nós começamos a entender que nós não estávamos tão loucos sim, mas não tão loucos, aleluia. Nós começamos a entender, nós fomos nos juntando, e hoje nós temos clamado e orado em todo o Brasil, dentro desse mover. São comunidades que se reúnem, grupo de oração que se reúne, clamando um poderoso avivamento. Para a honra e glória de nosso Senhor, o ano que vem nós vamos completar 10 anos de profecia do avivamento. Profecia do avivamento é isso: gente que não sabe rezar, gente que não tem talento nenhum, gente que é um pequeno nada, mas que se reúne e fala: Senhor, vem sobre nós e faz esses ossos ressequidos ressuscitarem. O Espírito Santo ainda trabalha na igreja. O Espírito Santo quer trabalhar em você. O que você precisa fazer? Abrir a boca. Fabiano, mas olha para mim, olha a minha história. Eu não tenho possibilidade nenhuma de fazer as coisas. Mas Deus está olhando para você. Para de olhar para os ossos e veja o que Ele está fazendo. Para de olhar para a situação e olha para aquele que pode fazer. Para aquele que é especialista em fazer impossíveis. Impossíveis. Lá na nossa comunidade nós tem pessoas que saíam para brigar. Pessoas que falavam, levantavam, montavam a gangue e falavam, vamos bater hoje em quem? Na minha comunidade nós recebemos pessoas que iam comigo drogadas para tocar, e para as missões drogadas. E eu falava para ele: Jesus, eu não quero saber dele. Jesus falava: você era o pior, eu te aceitei. Eu falava: misericórdia. Porque às vezes, por fora, nós tem cara de santo. Tem ou não tem? Eu fui assim, irmãos. Eu fui um homem que aprendi a, inclusive, se portar como santinho. Porque nas igrejas, nos retiros, sempre lá na frente tem as capinhas de santo. Tem ou não tem? A pessoa, quando ela vem, ela coloca a capa, ela levanta o braço, ela ora, ela é mariana, ela é do Espírito Santo. Mas quando sai é um capeta, não é? Ninguém vê. Ninguém vê. Eu era assim, eu sabia quem eu era. E Jesus um dia olhou para mim e falou assim: eu acolhi você, você era o pior de todos eles, você não vai acolher eles. Tem gente na minha comunidade que sofre por epilepsia a vida toda. Tem gente na minha comunidade que é estéril a vida toda, pede para Jesus. Tem na minha comunidade gente que tem transtorno de bipolaridade e a vida toda pede para Jesus, e Jesus tem sarado, tem trabalhado de alguma maneira. A gente não entende, mas o Espírito Santo está trabalhando. Olha para mim, eu era para estar aleijado, eu era para ser um paralítico, era para estar em cima de uma cadeira de roda. Um homem que rompeu a coluna. Um homem que ficou entre a vida e a morte dentro de um hospital na UTI para tentar controlar os batimentos cardíacos, que os médicos achavam que eu estava drogado e havia consumido cocaína. Recebi o diagnóstico de que era estéril junto com a minha esposa, que minha esposa era seca, não podia ter nada. Nunca poderíamos ter filhos, mas enquanto nós olhávamos para os ossos, nós não víamos um milagre. Mas quando nós olhamos para Deus, Deus realizou um milagre. Eu tenho 2 filhos, para a honra e para a glória de nosso Senhor. Eu tenho uma esposa que teve 7 AVC, 7 derrame. E eu queria que você olhasse ela para ver se não há uma ação extraordinária de Deus nela. Uma mulher que foi queimada 20% do seu corpo com café sendo derramado, fervido, sendo derramado no corpo dela. E você olha para ela hoje, ela não tem nenhuma marca. A única marca que ela tem da queimadura foi que eu fiz no desespero para socorrer ela. Enquanto eu olho o osso, Deus está olhando o milagre. A Bíblia conta para nós que Deus foi levantando, quando soprou sobre aquele lugar, levantou um poderoso exército.
A minha esposa já tentou se suicidar quando era jovem. Eu a vi entubada e o médico falando assim, ó, vamos só esperar a hora. Na minha comunidade já chegou uma mulher que, praticamente uma mulher da vida, com 4 filhos, com 4 maridos. Chegou na minha comunidade, estando lá, e falou assim, e foi diagnosticada depois de um tempo com câncer. Irmãos, ela não tem câncer mais. Jesus curou ela. Jesus levou ela. Eu fui lá na geladeira, eu tirei o lençol dela e vi ela com a cabeça toda raspada, porque o câncer foi subindo. E quando eu olhei ela, Jesus falou assim, ela só com o nosso sinal da comunidade, nua, com o sinal da nossa comunidade, Jesus falava assim, olha para ela, Fabiana, olha para ela. E o Senhor falava para mim assim, olha a vida dela, era osso. Você me entrega uma virgem, uma mulher consagrada agora para mim. O Espírito Santo ainda age na igreja. O Espírito Santo anseia de almas que choram na presença dele. O Espírito Santo anseia por pessoas que desejam Ele mais que tudo nessa vida. O Espírito Santo ainda deseja, que você deseje, que tenha um fogo tão grande dentro de você, que não deixa você ficar sozinho, sossegado. Você quer viajar, mas você está viajando e está queimando dentro do coração. Fala, meu Deus, eu preciso salvar a vida. Você vai no mercado e Deus fala para você, fala com aquela pessoa. Você vai naquele lugar, na praça, e Deus fala com aquela pessoa. E Deus começa a te incomodar. O Espírito Santo está agindo na igreja. O Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está convocando. O Espírito Santo está te chamando. Venha, bem-aventurado. Vem, bem-aventurado. O Espírito está chamando, porque o Senhor quer reunir um grande, um poderoso exército para avivar as nações no nome de Jesus, para que o reino dessa terra seja um reino de Jesus. E nós esperamos o Rei, e o poderoso avivamento antecede a volta gloriosa de Jesus. Irmão, quanto mais a gente se juntar, isso, Fabiano, eu gosto de rezar 20 terços por dia, amém. Fabiano, eu gosto de chapar o coco, aleluia, no Espírito, está entendendo, não é? Fabiano, mas eu gosto de ir na missa todo dia, amém. Fabiano, eu sou tradicional, eu não bato palma na missa, amém. Mas o padre levanta o braço e fala glória, eu levanto também, amém. Fabiano, eu gosto da oração de silêncio, amém. Fabiano, eu gosto da oração, eu me prostro na presença de Deus e dobro lá e grito, amém. Nós estamos no mesmo time. Eu vim convocar você aqui no nome de Jesus. O poder do Espírito Santo ainda está agindo sobre a humanidade. Para de olhar para o osso e olha para aquele que pode fazer com que os ossos sejam ressuscitados. Há poder de Deus ainda. O Espírito Santo ainda está trabalhando. O Espírito Santo não abandonou a igreja. O Espírito Santo não abandonou você. O Espírito Santo não abandonou os grupos de oração. O Espírito Santo não abandonou a porta do teu quarto. Não abandonou o teu quarto quando você ora sozinho. O Espírito Santo ainda está falando. Fabiano, mas eu não consigo fazer. Fabiano, eu não sou nada. Olha para a mira de Jesus crucificado. Olha para a mira de Jesus crucificado. Pequeno nada. Fabiano, mas eu não tenho talento nenhum. Os santos faziam isso, não tem problema. Jesus está chamando pessoas que não sabem fazer nada para que Ele possa ser o tudo na tua vida. Fabiano, mas eu pequei, eu matei. Jesus está te chamando. Fabiano, mas eu me prostituí. Jesus está te chamando. Fabiano, mas eu roubei, Jesus está te chamando. Fabiano, mas eu trafiquei, Jesus está te chamando. Fabiano, mas eu fiz tantas coisas, eu pratiquei coisas homossexuais, orgias, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Fabiano, mas o meu casamento está rompido, olha, a gente praticamente só vive como amigo dentro de casa. Jesus está te chamando. E Jesus vai restaurar a tua vida. Jesus vai restaurar a sua história. Jesus vai transformar você. Jesus vai transformar a tua casa. Jesus vai transformar as pessoas que estão em volta de você. Jesus vai curar as pessoas que estão nos hospitais. Jesus vai começar a sarar as pessoas que estão nos presídios. Jesus vai começar a falar com as pessoas, com freiras, com padres,
que estão dentro de seminários, mosteiros sozinhos. O Espírito Santo ainda age na igreja. O Espírito Santo ainda trabalha na igreja. Você precisa acreditar, a palavra de Deus ainda é viva. Aleluia, a palavra de Deus ainda é viva, a palavra de Deus ainda é viva. Ah, mas está dividido, está no cativo, está abandonado, está dividido, tem osso, para de olhar. Você acha que Jesus não pode tomar você de glória hoje? Você acha que Jesus hoje não quer derramar graça sobre a tua vida? Você acha que Ele não quer derramar presente sobre você hoje? Sabe que nós precisamos profeticamente mover os céus a nosso favor. Mover os céus em nosso favor. Profeticamente, na oração, no grito, no desespero. É por isso que nós falamos aquela passagem de Crônica. Se meu povo que se chama pelo nome se humilhar. Se humilhar. Quem é você diante de Deus? Quem é você, irmã? Quem é você, irmão? Quem sou eu diante de Deus? Mas mesmo assim Ele age. Mesmo assim Ele faz. Mesmo assim Ele converte. Dá o seu nada para Ele e deixa Ele te invadir com poder e presença. Deixa Ele te invadir com a presença dEle. Mas tudo está acabado. Eu estou no final da minha vida. Acredita, Ele pode ainda realizar milagres. Ele ainda faz. Eu estou sonhando com essa realidade na nação brasileira. Eu estou sonhando de pessoas que quando nós começamos a falar, já são batizadas no Espírito. Eu começo a sonhar de ver pessoas que quando entram numa atmosfera como essa, já são tomadas pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Pessoas que já não se restringem mais ao falar, ao que os outros acham, ao que as pessoas pensam, mas querer saber aquilo que Deus pensa sobre elas e de se abrir a manifestação poderosa do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo ainda é derramado sobre a igreja. Tem poder do Espírito Santo sobre você. Se você se dobrar na presença dEle hoje, se você se prostrar, dobrar o teu coração, terá a kavaná, reta intenção diante dEle e falar: Senhor, me toma. Senhor, eu quero queimar de novo. Eu quero queimar de novo. Lembra como você queimava antes? Lembra como você queimava antes? Você queria estar todo dia, era segunda, era terça, era quarta, era quinta, era sexta. Hoje você vem na segunda, você fala: não quero saber mais. Quando você vem na terça, fala: não tem que vir de novo. Aí você olha e fala: não, mas eu também tenho casa, mas eu também tenho família, eu também tenho trabalho. Não, mas Jesus está chamando você, Jesus está convocando você para falar assim: você seja o meu anunciador desse mover profético de avivamento, de ação do Espírito Santo. Derrama, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre nós. Toma-nos, Espírito Santo. Recentemente nós estávamos no evento, nós começamos a clamar o poder do Espírito Santo de Deus. O menino repousou e ele ficou ali 1 hora repousando. Nós foi para o intervalo, voltou do intervalo, teve pregação, depois ele teve outra pregação, e aquele menino ficou lá, espatifado, derramado lá, aleluia. E ele contava para mim esses dias: você lembra aquele dia, quando você foi anunciar aquele evento, você dizia assim, que eu duvido se Deus não vai mudar a tua vida, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. E ele falou assim para mim: Fabiano, quando eu ouvi você falando aquilo, eu bati assim na minha esposa e falei: eu duvido, eu vou lá só para ver. Eu vou lá só para ver se é verdade aquilo. E a ideia, sabe, daquele menino era falar assim: esse é um falso profeta, falou que minha vida ia mudar e eu não mudei. E ele me contava isso essa semana. E ele falou assim: mas quando eu fui naquele evento, nós começamos a orar, e nós começamos a orar, eu não sei o que aconteceu comigo, Fabiano, as minhas pernas começou a tremer, começou a dar um negócio dentro de mim, começou a dar um fogo dentro de mim, eu queimava, eu esfriava, eu queimava, as minhas pernas começaram a bambear, eu comecei a perder a força, e
eu caí no chão, e eu não sabia o que estava acontecendo, e eu queria levantar e não conseguia, Fabiano. E ele chegava no final do encontro e dizia assim para mim: o que aconteceu comigo? E eu olhava para ele e sorria para ele. E ele falava: Fabiano, fala comigo o que aconteceu comigo. E eu olhava para ele e sorria para ele. E essa semana eu falava com ele assim: a ação de Deus tomou você. Um homem que entrou num encontro como esse, desacreditado, foi tomado pela ação do Espírito Santo. E hoje está fazendo um caminho vocacional na minha comunidade. Um homem que não é batizado, não recebeu sacramentos nenhum na vida, uma vida toda de ponta cabeça. Mas Deus é especialista em pegar pecador e transformar em santo. Deus é especialista em pegar homens mulherentos e transformar em homens castos e santos. Deus é especialista em pegar pessoas que estão na vida e fazer pessoas santas. Deus é especialista em pegar um coração triste e transformar num coração feliz e alegre. Mas um coração que pulsa, que tem sede pela presença dele. Presença, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está agindo. Gente, deixa eu falar uma coisa ousada para você. O Espírito Santo quer falar coisas que ele não fez com os santos ainda. Eu estou esperando, papai. Eu estou esperando, papai, para que ele fale coisas que nós possamos vivenciar, coisas que ninguém viveu. Na ação do Espírito Santo, livre, sendo livre na presença dele, pedindo ao Senhor: eu quero parar de olhar para os ossos, Jesus. Eu quero parar de olhar para os ossos, porque o Senhor está levantando um grande e poderoso exército. Olha para o exército que Deus está levantando, um exército que Deus está soprando. Soprando. Levanta no nome de Jesus. Aleluia, levanta. Chega, não tenho mais para pregar não, chega. Levanta. O Espírito Santo nos quatro cantos dessa terra. O Senhor tem me feito fazer isso. Comece a soprar nesse lugar, Espírito Santo.